Olá, Jesus, ele fez um discurso sobre a vinda do reino dele, que muitas vezes passa desapercebido por nós, mas vale a pena a gente lermos, meditarmos e aplicarmos em nossas vidas, que são palavras do nosso mestre, do Salvador do mundo, dos reis, Senhor dos senhores, daquele que não somente vai participar da vinda do reino de Deus, mas ele é o rei que vai estabelecer o seu reino e manifestar a sua glória. Eu quero falar para você sobre esse discurso dele, mas antes, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha, faça um comentário para que o YouTube veja que você está interagindo juntamente conosco e assim você está me ajudando a divulgar os vídeos e também você vai estar sendo abençoado pelos vídeos, fortalecendo a tua fé, renovando a tua esperança, avivando o teu amor e a tua expectativa gloriosa da vinda do reino de Deus, que é tão importante e é o propósito do evangelho em nossas vidas. Vamos ler esse discurso de Jesus sobre a vinda do reino dele, a qual ele nos declara, que está em Lucas capítulo 17, versículo 20 em diante, diz assim: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, mas nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por essa geração. Assim como foi no dia de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo o trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. O Senhor Jesus Cristo estava ali anunciando, proclamando o reino de Deus no seu ministério de ensinamento, instrução e revelação do reino dos céus. E os fariseus chegaram e indagaram ele, porque os fariseus, devido à história deles, haviam acumulado tradições e costumes de interpretações bíblicas sobre a manifestação do reino de Deus, a vinda do Messias e a manifestação da glória de Deus. Então eles acabaram ficando mais presos às suas tradições e interpretações do que à realidade verdadeira da palavra de Deus. Então eles chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta, a manifestação do reino de Deus. Jesus falou: olha, o reino de Deus não vai vir ali e acolá, porque ele já está no meio de vocês. Por quê? Na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei da glória, o herdeiro de todas as coisas, a quem o Pai havia manifestado a sua glória e declarado nas margens do Rio Jordão: este é meu filho amado, em quem me compraz, enchendo ele do Espírito Santo. Ali estava a manifestação do reino de Deus através da pessoa bendita do Rei Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que os fariseus não davam atenção, não viam e nem meditavam nos sinais que estavam se manifestando: cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando, paralíticos andando, leprosos purificados e mortos ressuscitados pela pessoa de Jesus Cristo, que era um sinal, como diz Isaías 35, da manifestação do Rei da glória, do Rei, o Messias esperado. Como Isaías 61 também fala sobre a unção do Espírito Santo e o ministério do Filho de Deus que ia acontecer naqueles dias. Mas eles não estavam observando as atenções, estavam totalmente desapercebidos, totalmente cegos e presos às suas tradições e interpretações. Jesus se volta para os seus discípulos e começa a dizer que muitos desejariam ver um dia do Filho do Homem e não veriam. Mas naquele dia era para eles estar vigilantes, atentos, porque diriam: ele está aqui ou ali, mas não vale nem os cigais. Porque o Filho de Deus, quando ele se manifestaria em glória e numa rapidez como relâmpago nos 4 cantos da terra. Então eles deixou ali os seus discípulos atentos sobre a manifestação futura do reino de Deus, da glória de Deus. Seria inesperada, súbita e impactante.
Outro fato que Jesus falou também era a conclusão do seu ministério que ele estava ali realizando na sua primeira vinda, que ele ia padecer, sofrer nas mãos daquela geração e seria rejeitado. E essa rejeição trouxe a salvação a nós, gentios, o sangue foi derramado na cruz do Calvário, trouxe a reconciliação com Deus e a graça de Deus de sermos feitos filhos de Deus, templo do Espírito Santo, e estarmos sendo preparados por intermédio da igreja, que é o corpo de Cristo na terra, para sermos noiva do Cordeiro, para sermos arrebatados, participarmos das bodas do Cordeiro e da sua volta gloriosa naquele santo e glorioso dia. Então o Senhor ele fez uma narrativa completa, respondendo aos fariseus, respondendo aos seus discípulos e ao mesmo tempo revelando coisas profundas e gloriosas que ia acontecer e suceder e que já estava acontecendo e sucedendo nos dias dele. Outro fato interessante é que o Senhor, ele usa a palavra de Deus para declarar alguns ensinamentos e instruções. Por quê? Porque nem todo mundo teria os dias do Filho do Homem, porque ele está assentado à destra de Deus, aguardando a sua volta. Mas nós teríamos aqui na face da terra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para meditar nela, ouvir ela, praticar ela e viver os seus ensinamentos. Então ele usa Noé e Ló como exemplo. Noé, que foi instruído por Deus, obedeceu a Deus, cumpriu a palavra de Deus, mesmo a sua geração não crendo, não confiando, e Deus avisando, meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque a iniquidade está se multiplicando, como diz Gênesis 6. Noé obedeceu, entrou na arca e foi salvo ele e sua família da destruição do dilúvio. Assim também aquele que ouve, crê e obedece ao evangelho, ele vai entrar no reino de Deus, ele vai entrar a encontrar com o Senhor nas nuvens, e aí vai vir o juízo, e ele não vai sofrer, padecer, porque ele crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo ele e a casa dele. Ele usa o exemplo de Ló, que também pregou, proclamou que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e o povo não creu, zombou, escarneceu dele, como acontece nos dias de hoje. Quem prega e anuncia a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento e a manifestação do reino de Deus, as pessoas zombam, escarnecem, até mesmo dentro da igreja, porque as pessoas querem viver nos seus prazeres, nos seus pecados, querem viver nas suas riquezas, apegadas às coisas desse mundo. E qual aconteceu? Quando Ló foi tirado pelos anjos de Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre, que destruiu a todos, mas Ló ali foi salvo. Aqui, como Jesus estava falando aos seus discípulos que eram judeus, ele já estava declarando os sinais futuros, que um povo ia entrar no reino dos céus e que um povo ia ser tirado, e que os judeus, quando vissem esses sinais, esses eventos, acontecimentos, saberia que o juízo estava próximo e a destruição repentina iria acontecer. E é de fato como vai acontecer com o arrebatamento da igreja e a manifestação dos juízos, como está descrito em Apocalipse do capítulo 6 em diante até o capítulo 19, os eventos sobre as trombetas, sobre os selos, sobre as taças, sobre o juízo de Deus sobre a terra, que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Por isso você tem que estar atento a isso. Outro fato também que o Senhor fala, e que nós temos que estar observando, é que para nós não estarmos apegados às coisas materiais, aos nossos bens, com o coração aqui nessa terra. Por quê? Porque ele fala, lembre-se da mulher de Ló, que olhou para trás e pereceu. Muitos estão apegados às riquezas, aos prazeres, às bonanças, aos deleites desse mundo, e estão esquecendo do propósito do Evangelho e da morte de Jesus Cristo no Calvário, que não é tornar você rico e milionário, mas te salvar, te libertar, te encher do Espírito Santo e te selar para o dia do arrebatamento e a vivência eternamente no reino de Deus, na presença de Deus. Foi para isso que Jesus morreu por ti, para te libertar do pecado, das garras de Satanás e te conduzir ao reino de Deus para todo sempre. Por isso esteja atento a isso também. Não se apegue às coisas materiais, mas que o teu coração seja cheio de fé, esperança e convicção que Jesus está voltando e que você vai ser participante desse arrebatamento. Viva o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Então isso você vai orar mais, você vai ler mais a palavra, você vai ter mais comunhão, você vai viver em santidade, você vai obedecer à voz do Espírito Santo e vai cumprir a palavra de Deus, e isso vai produzir frutos em sua vida que vai te preparar para ser transformado e arrebatado para viver para sempre com o Senhor. Outro fato para concluir é que o Senhor fala como que vai ser esse evento. 2 vão estar numa cama, um será tirado, o outro não. Um vai estar moendo, um vai ser levado, o outro não. E outros vai estar no campo, um vai ser levado, o outro não. Quer dizer, é um evento único que vai acontecer nos 4 cantos da terra no mesmo momento.
Quem está na cama, quer dizer, aquele lugar vai ser à noite. Quem vai estar moendo, naquele outro lugar vai ser de dia. E quem está no campo, naquele outro lugar vai ser um dia completo. É o Senhor avisando da repentina volta, da repentina toque da trombeta e do arrebatamento da igreja. Um não vai poder ajudar o outro, nem sequer avisar o outro. Por isso nós temos que estar atentos e vigilantes, porque o Senhor está voltando. Por isso a minha mensagem para você, para concluir esse discurso, principalmente que quem fez esse discurso tem conhecimento de causa, porque ele é o Deus que vai fazer e realizar todos esses eventos. Ele é o Deus que salva, liberta e transforma, e Ele também é o Deus que vai trazer juízo e justiça sobre toda a face da terra. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então nós temos que estar atentos às palavras dEle, àquilo que Ele está nos exortando, nos edificando, nos consolando e nos alertando, porque Ele sabe o que está falando, porque Ele, né, é aquele que vai realizar todos esses eventos na sua gloriosa vinda e na manifestação do reino dEle. Por isso esteja atento. Então, arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Seja cheio do Espírito Santo. Obedeça e pratique a palavra de Deus. Esteja atento e vigilante, porque a volta do Senhor virá no momento em que nós não estivermos esperando. Mas se nós estivermos na direção e na comunhão, na virtude do Espírito Santo, iremos participar, sermos abençoados e vivermos para sempre na presença dEle. Que as palavras de Jesus Cristo possam falar profundamente ao teu coração. E esteja atento, porque Ele fala, tem autoridade e poder, porque Ele é o que realiza todas essas coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.